Olá, você que nos acompanha. É um prazer ter você aqui com a gente nesse novo episódio da quarta temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. E, como de praxe, antes de mais detalhes, eu te faço um convite. Se você acompanha esse episódio na sua plataforma preferida de streaming, não deixe de seguir o IES por aqui e nas redes sociais. E se você nos assiste pelo YouTube, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso é fundamental para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Eu me chamo Patrícia Queiroz, sou assessora de comunicação do IES e seguirei com você no episódio de hoje. Bem, nessa edição do YesCast, estamos abordando o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. Essa obra foi lançada recentemente pelo Instituto e está disponível para download gratuito tanto no site do IES, na Biblioteca Nacional, no Google e na Amazon. Temos tido a honra de contar com a participação de cada um dos autores dos vários artigos que completaram a obra. Eles nos dão mais detalhes sobre os temas que abordaram no livro. Hoje eu tenho aqui comigo a Petrina Frauches, a Marina Tavares Ribeiro e o Glauco Calia, que é o autor e as coautoras do artigo que abordou os programas de saúde mental e monitoramento de equipes. Antes de mais nada, um breve currículo. O Glauco é médico formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, especialista em medicina do trabalho pela Santa Casa de São Paulo e certificado em design de produtos de inteligência artificial pelo MIT. A Petrina é graduada em Engenharia Clínica pela UFRJ e faz agora uma pós-graduação em Gestão de Saúde na FGV. Possui 6 anos de experiência na área de Environment, Health and Safety. A Marina é fonoaudióloga pela Unifesp. Possui mais de 10 anos de experiência em promoção de saúde e saúde mental para indústrias. Pessoal, muitíssimo obrigada por aceitarem o nosso convite. Muito obrigada, Patrícia. É um grande prazer estar aqui hoje com o IES para poder conversar um pouquinho mais sobre o nosso artigo dentro do livro, que é um grande sucesso já, desde o lançamento. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante na atualidade. Obrigada, Patrícia. Muito bom estar aqui não só com você, mas com o Glauco e a Marina para falar mais um pouquinho desse artigo que foi tão bom de escrever junto com eles. Bom, todos os temas do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, são importantes e fundamentais na discussão sobre esse assunto. Mas, sem dúvida, que foi tratado por vocês, a saúde mental nunca esteve tão no centro das discussões, especialmente no mundo pós-pandemia. Vocês começam o artigo elencando dados globais sobre estresse organizacional. Podem falar um pouco sobre eles? Hoje em dia, nós sabemos que o estresse organizacional é um dos grandes ofensores da produtividade nas empresas. Os nossos estudos mostram que pelo menos 35% dos funcionários de grandes corporações sofrem algum risco de burnout em termos de tempo, de timeline, nos próximos 3 anos. Hoje a gente sabe que funcionários mais expostos aos riscos corporativos têm mais de 35% de desenvolver algum tipo de doença mental nos próximos anos. Então, e esse número só cresce. Hoje, os casos de burnout multiplicaram em 5 vezes desde o final da pandemia. E todas as áreas são afetadas, mas é muito interessante highlightar que os índices de burnout hoje em executivos e funcionários de corporações, ele é muito próximo dos índices de militares na ativa, em operações reais. Ou seja, pelos nossos dados mostram que o índice de estresse de um militar hoje atuando na guerra da Ucrânia é muito próximo de um funcionário que passa por uma reestruturação numa indústria. Então, os dados são alarmantes. Isso sem falar dos profissionais de saúde que combateram no fronte da pandemia, né? E que hoje voltam a um ambiente de trabalho totalmente diferente. E outra coisa que a gente tem que levar em conta são os impactos dos 2 anos de lockdown sobre o comportamento coletivo, né? Então, isso traz toda uma nova perspectiva para a gente. Então, não vou dizer que é um cenário sombrio que se aproxima, mas é um cenário extremamente preocupante em termos de indicadores de saúde mental. E acho que tem um ponto bastante interessante, Glauco, que é
a gente entender como as indústrias, como as empresas estão olhando para esses dados, né? Como elas estão coletando, e muitas vezes a gente sabe que faltam ferramentas, talvez, para as indústrias poderem fazer essa coleta, e dentro das coletas que já são feitas hoje, né? Pesquisa de clima, como a gente consegue extrair dados que estejam relacionados ao estresse organizacional, né? Então, como eles se refletem em satisfação no trabalho, como eles se refletem em engajamento, em sensação de propósito em relação ao trabalho, e acho que são esses dados que a gente traz de forma bastante expositiva dentro do nosso capítulo com essa pesquisa, a última pesquisa da Gallup do último ano. No artigo, vocês citaram as principais queixas dos profissionais, como o tratamento injusto, a alta carga de trabalho, a má comunicação organizacional, a falta de apoio da liderança e a pressão do tempo hábil versus o resultado esperado, né? E a isso tudo se culmina essa demissão silenciosa, o quiet quitting. O que é isso exatamente? O quiet quitting, ele não é nada mais do que uma reação dos funcionários a um sistema de trabalho que hoje já não condiz mais com a realidade, com o potencial das pessoas entregarem. Durante a pandemia, houve um fenômeno muito interessante, onde todo mundo trabalhava junto e sofria os efeitos de uma crise realmente global e tinha esperança de sair da pandemia, tinha esperança de construir uma realidade melhor. Então, muita gente, nós sabemos que milhares de pessoas perderam emprego, nós sabemos que milhares de pessoas perderam entes queridos para a pandemia, então as pessoas trabalhavam num ritmo de contenção de danos, trabalhavam juntas para que as empresas não quebrassem, trabalhavam juntas para manterem os seus lares. O que ocorre é que houve, ao contrário das expectativas, um aumento da produtividade, porque todos estavam envolvidos nesse ambiente de, primeiro, de trabalho em conjunto e depois de superar a crise. O que acontece no fim da pandemia é que alguns executivos falam: que bom que vocês trabalharam até exaustão durante esses últimos 2 anos, vamos continuar assim. Outra, as pessoas sofreram o impacto de 2 anos em isolamento, né? E do nada se fala, vamos voltar a um ambiente presencial agora. E mais, tudo aquilo que já estava adaptado para o home office, para uma vida sem trânsito, pessoas se mudando para outras cidades, se afastando dos grandes centros, que eram grandes centros também de contaminação durante a pandemia, são obrigados a voltar meio que do nada para esse ambiente, né? Então você tem uma dissonância entre o que é pedido pelas corporações e pelos empregadores ao funcionário e a percepção do funcionário. É muito importante que a gente lembre que tudo foi significado durante a pandemia. Durante 2 anos as pessoas não saíram de casa, durante 2 anos se experimentou um luto individual e coletivo que levou a uma ressignificação do porquê eu trabalho. Se eu fiquei 2 anos em casa, eu preciso trabalhar mais para comprar uma roupa de grife, eu preciso comprar um carro melhor, sendo que eu não posso sair de casa. Houve um pensamento coletivo em relação aos valores do trabalho, que não condiz com o aumento da pressão por parte dos gestores. Então, isso causa o quê? O quiet quitting, que nada mais é do que a tradução literal é a desistência silenciosa, mas que aborda o quê? Uma abordagem, às vezes até passivo-agressiva por parte do funcionário, que fala: não, eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar aquilo que eu sou pago para. Eu vou fazer aquilo que foi acordado. É que o quitting aí, ele vem numa lógica onde todo mundo tem que fazer mais do que aquilo que é pedido para subir dentro do ambiente corporativo. E o que a gente vê hoje em dia é: não, eu vou priorizar a minha vida, vou priorizar a minha família, porque amanhã pode vir outra pandemia e eu não quero pensar que eu dei a minha vida para a empresa. Então, é um movimento onde as pessoas começam a repriorizar as suas coisas, repriorizar praticamente tudo na sua vida. E as pessoas acabam pensando: vale a pena mesmo me matar de trabalhar? Vale a pena mesmo fazer tudo isso que eu sou cobrado? Ou eu vou fazer, não o mínimo possível, mas ou eu vou fazer aquilo que eu sou pago para e simplesmente viver a minha vida de maneira saudável? E isso causou um estranhamento por parte das corporações que estavam acostumadas a pagar um X e a receber 3X. E isso acabou causando um grande descontentamento.
nós ainda não entendemos o efeito coletivo que a pandemia causou em termos de ressignificação de efeitos do trabalho. E as corporações também não entenderam. Então, elas agem com estranheza quando os funcionários querem simplesmente viver a vida deles em paz. Eu, quando trabalhei na ala de pacientes paliativos do Hospital Universitário do Unicamp, eu trabalhava e eu sempre perguntava para os pacientes o que eles sentiam, para pacientes terminais, o que eles sentiam, o que eles fariam de novo se eles tivessem uma chance. E eles falavam, olha, eu ficaria mais tempo com a minha família e eu trabalharia menos. Né? O que acontece é que nós vimos milhares de pessoas morrendo durante a pandemia. Milhares de pessoas tendo a mesma ideia, milhares de pessoas ressignificando absolutamente tudo na vida delas. Então eu vejo o quiet quitting como uma resposta coletiva, natural a um ambiente de trabalho, como você citou os fatores de falta de comunicação, de excesso de trabalho, de falta de timeline de entrega, simplesmente dizendo, não, eu vou até aqui, eu não vou passar desse limite, senão eu vou ficar doente. Se eu ficar doente, eu não vou aproveitar minha vida. Me alonguei, mas basicamente é isso de que se trata o quiet quitting. Gestão de estresse organizacional versus programas de resiliência. O que há hoje nesse sentido? Quais são as maiores falhas corporativas? Se é que dá para a gente elencar. Dá para elencar. Bom, acho que hoje, se você perguntar para qualquer empresa no mercado, todas vão dizer que elas têm programa de resiliência, que ela tem uma equipe de resiliência, tem um grupo de saúde mental, tem um grupo disso, daquilo, tem programa de mindfulness, tem um cantinho do relaxamento, tem a sexta-feira sem reunião, tem milhões de coisas que foram implementadas nesse período que se conectam, que as empresas dizem como programas de resiliência ou questões que estão ali para o benefício do funcionário. A questão é que hoje a maior falha corporativa nesse sentido é não ter uma maneira de gerenciar, de manejar, de coletar dados de uma maneira adequada para falar sobre gestão de estresse organizacional. Falar de programas de resiliência, muitas vezes é fácil. Sim, isso tudo pode ser colocado como mindfulness, a salinha do não sei o quê, um dia de happy hour, alguma coisa assim, mas a maior falha está especificamente na gestão de estresse organizacional e da não existência e da não implementação de um programa estruturado. Quando eu falo existência de um programa estruturado, a gente fala muito sobre isso no capítulo, que é a definição de uma ferramenta adequada, e quando eu digo adequada, uma ferramenta que já foi estudada, que foi validada para coletar dados de estresse organizacional e sim identificar não só quem são as pessoas em risco, mas quais são os principais riscos que devem ser endereçados. E aí, neste momento, vem uma segunda falha, que é a não conexão dessa gestão de estresse organizacional, desse programa, desse dado que você coletou, ou seja, o dado real da sua população, com os programas que você tem ali de resiliência, com os programas que você tem ali de saúde mental, de suporte ao funcionário. Então, muitas vezes, as organizações podem estar gastando milhões e milhões em algo que, na verdade, não é o problema que está sendo identificado e não vai trazer nenhum benefício. Então, quando essa conexão existe, quando essa correlação existe e ela é bem organizada entre gestão de estresse organizacional e programa de resiliência, a gente tem uma outra realidade sendo apresentada para o funcionário, onde realmente a organização está focando em o que é o risco para aquele funcionário, está investindo dinheiro naquilo que é necessário, e aí, consequentemente, com o tempo, a gente traz o benefício de redução dos níveis de estresse. Então, acho que essas são as principais falhas. Acho que tem um ponto também muito interessante nessa correlação, na verdade, nessa relação, né? As pessoas tendem a relacionar a gestão de estresse com o programa de resiliência. E programa de resiliência, quando a gente fala da palavra resiliência, né, isso vem da física, de uma ideia de que se a gente vai fazer uma pressão no material, ele depois retorna aquilo que ele era antes. O ser humano é muito mais complexo que isso, né? A gente não pode dizer que ele vai passar por um pico de estresse e vai retornar a ser aquilo que ele era antes. Então, a gente fazer uma correlação da resiliência como ser algo que vai resolver todos os problemas, não vai. E é muito interessante a gente começar a olhar para a fonte do problema ao invés de 1000 possibilidades de solução, que eu acho que é muito do que a Petrina trouxe, né? Eu posso ter diversos programas que podem funcionar para coisas específicas, mas se eu não trago, se eu não conheço qual é a verdadeira ali fonte do estresse, se eu não mudo a cultura de trabalho daquela empresa,
eu muito dificilmente vou conseguir ter um resultado que seja específico em termos de gestão de estresse, que consiga realmente diminuir nível de burnout, risco de burnout, consiga fazer uma gestão até de transtornos de saúde mental que estejam ali correlacionados a algum gatilho relacionado ao trabalho, né? Não necessariamente ao burnout, a síndrome de burnout que está essencialmente relacionada ao trabalho, mas quando o trabalho passa a ser ali um fator estressor a mais dentro de um espectro de saúde mental como um todo. Então, não é que a gente é contra programas de resiliência, muito pelo contrário, a gente acredita, vê benefício, mas a gente entende que é muito importante a gente ter esse olhar mais amplo para as causas realmente do estresse, para que a gente possa fazer algo que seja específico, né? Senão a gente está só fazendo algo que remedia aí uma situação ou outra, mas não necessariamente ataca a fonte do problema. Exatamente. Eu acho que também é importante lembrar que a palavra resiliência ela está caindo um pouco, pelo menos, em desuso em algumas organizações, já exatamente pelo que a Marina falou. Quando você olha, né, o que a definição da palavra é realmente que aquele objeto está passando por diversas impactos e você espera que ele volte ao seu ponto inicial quando aquele impacto some, aquela pressão some. Ou seja, se você traduzir de maneira um pouquinho mais literal, você está falando que a companhia está exercendo uma pressão demasiada sobre o funcionário, esperando que ele reaja de uma maneira, enfim, padrão ali para poder responder às necessidades de produtividade e de entrega do trabalho. Então, esse termo está caindo um pouquinho, estão surgindo outros nomes exatamente para tirar essa conotação da palavra, da visão negativa da palavra resiliência hoje em dia. Sim, faz todo sentido. Talvez o ponto-chave dessa questão mental no ambiente do trabalho seja justamente essa correlação entre o estresse e a produtividade. O que vocês puderam observar sobre isso no artigo de vocês, apontado aí no artigo de vocês? Em relação ao gerenciamento de estresse e a sua correlação, né, com produtividade, a gente pôde observar num estudo que a gente conduziu em uma indústria farmacêutica, aí que ao longo dos anos, né, fazendo esse programa de gerenciamento de estresse, conhecendo as causas que estavam ali relacionadas ao dia a dia do trabalho, que eram fatores que geravam estresse naquela população, naquelas equipes, e que eles puderam ali fazer um plano de trabalho, puderam endereçar essas questões dentro desses silos de equipe, né? Eu tenho uma tendência a dizer que a empresa que eu trabalho não é a mesma empresa que 99% dos funcionários dessa empresa trabalham, porque a minha percepção dessa empresa está muito dentro da equipe com a qual eu trabalho, da forma de trabalho, e por isso que é muito importante a gente falar de gerenciamento de estresse em silos pequenos, né, os silos das equipes. Então, a partir do momento que essas equipes passaram por esse programa de gerenciamento de estresse, fizeram seus planos de ação e puderam aí serem reavaliadas ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer uma correlação também com a produtividade dessas equipes, né? E a gente descobriu aí, acho que a gente confirmou uma hipótese que a gente já tinha também, de que as equipes que têm um melhor gerenciamento de estresse, que têm sucesso nesse gerenciamento de estresse, conseguem ali cumprir o plano que elas definiram para elas também elas também apresentam uma melhora da produtividade, né? Então, a gente poderia dizer aí que a produtividade, ela é proporcional ao melhor gerenciamento de estresse. Enquanto se não houve mudança, né, se elas permaneceram ali no mesmo nível de estresse, elas também permaneceram no mesmo nível de produtividade, e quando elas tiveram uma piora, então tiveram uma crescente no estresse, um aumento no risco de burnout, a produtividade também foi menor. Né? Então, é muito interessante a gente ter essa métrica, porque por mais que a gente diga de uma visão humana, de pessoas, da importância da gente construir uma cultura que seja positiva, as empresas existem para gerar resultados também financeiros, né? Então, a partir do momento que a gente consegue conectar uma melhora na cultura, uma melhora na produtividade, a gente consegue oferecer, de certa forma, o gerenciamento de estresse como uma solução que é completa e que realmente faz diferença para a compreensão das empresas no longo prazo, da necessidade de se falar de gerenciamento de estresse como uma ferramenta também de promoção de saúde mental dentro das empresas. Bom, e aí eu chego na pergunta de $1 milhão. Dá para corrigir esse tanto de falha corporativa que eleva o estresse e garantir felicidade no ambiente de trabalho? Ou, essencialmente, preferencialmente, um local de trabalho mais saudável para as pessoas? Dá para ter isso?
Patrícia, eu vou dizer que o nosso capítulo no livro, ele talvez esteja respondendo sim essa pergunta de $1 milhão aí. Eu acho que dá sim para corrigir na nossa visão, enfim, tudo na experiência que a gente tem, na experiência de dados que a gente teve ao longo desses anos. Dá sim para corrigir muitas dessas falhas, dá sim para atuar de maneira muito ativa na cultura da empresa, e quando a gente fala, né, principalmente de atingir essa questão da felicidade corporativa, de tudo isso está muito relacionado à cultura da organização, e o embasamento dessa cultura, o que faça parte real dessa cultura, a questão da saúde do trabalho, a questão da gestão do estresse, a questão da saúde do colaborador. Então, acredito que sim, é possível, com algumas falhinhas que a gente já falou, e acho que o capítulo ele traz exatamente um beabá, um passo a passo de como seguir nesse caminho, de como implementar um programa de gestão de estresse ativo, efetivo, e que vai trazer esses benefícios, não só de felicidade corporativa, de redução de estresse, redução de custos organizacionais, custos com saúde ocupacional. Então, tem diversos pontos ali que tem esse $1 milhão guardado ali. $1 milhão não, de reais. Muito bom. Eu acho que a questão também da felicidade, a gente vê um grande movimento, né, novo, vou dizer aí, dos últimos anos também, em um período mais aí meio de pandemia, pós-pandemia, da necessidade de se falar de felicidade. E eu acho que o mais interessante do termo felicidade corporativa é o quanto ele conecta com as pessoas no geral, né? A gente pergunta para a pessoa se ela quer ser saudável, ela pensa, né? Porque ela sabe que ser saudável, ela vai ter que talvez mudar a alimentação dela, vai ter que fazer uma atividade física que ela não gosta de fazer. Mas você pergunta para as pessoas se elas querem ser felizes, elas respondem sim em menos de 1 segundo, né? É uma resposta praticamente automática. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer a questão da felicidade como um centro de promoção de saúde e bem-estar para as empresas, a gente consegue conectar com mais pessoas e trazer essa realidade para o dia a dia das empresas, né? Não é a gente deixar de falar de saúde, não é deixar de falar de bem-estar, é talvez trazer uma roupagem diferente que faça mais sentido para a população das empresas em geral. A gente que é da área de saúde e bem-estar, de saúde e segurança, a gente está acostumado com esses termos, né? A gente está acostumado com a parte técnica. Os funcionários que estão ali trabalhando no dia a dia, eles não têm esse mesmo conhecimento. Então, quando a gente fala de programas que sejam realmente extensivos, essa questão de adaptação de linguagem é muito importante, que é um dos grandes pontos até da ferramenta que a gente traz no artigo, que ela fala a linguagem da empresa. Ela não fala uma linguagem que é da área de saúde. Em saúde, a gente fala muito de sinal, sintoma, e ali ela fala de comportamentos do dia a dia, são questões que acontecem no dia a dia da empresa que podem ser o fator de estresse, e isso faz com que as pessoas consigam entender, nossa, isso realmente é algo que traz uma percepção, um sentimento ruim, e que eu carrego ali no meu dia a dia, e que pesa, e que faz com que a minha relação com o meu trabalho não seja tão satisfatória. Então, a gente precisa sim, ser feliz no trabalho, né? A gente passa 1/3 do nosso dia no trabalho, e o quanto a gente puder promover disso através de ferramentas que são, como a Petrina disse, validadas, que têm estudos e que conseguem realmente trazer um resultado importante para a empresa, eu acho que a gente consegue aí atingir a resposta da pergunta com grande sucesso, com certeza. Perfeito. Pessoal, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. A gente chega ao fim desse episódio agora e, antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma sugestão. O IES tem diversos projetos interessantes com informações sobre o setor. Deixo essa dica aqui para você hoje, o Juris Health, a plataforma do IES que visa fornecer referências jurídicas, técnicas e analíticas a respeito do sistema de saúde suplementar do Brasil. Lá é possível encontrar, entre outros conteúdos, cartilhas que esclarecem questões sobre aposentadoria, demissão, fraudes do sistema, entre outros tantos temas importantes. Acesse www.jurishealth.com.br e saiba mais. Bom, agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O IEScast tem episódios novos todas as terças e sextas-feiras, que pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até um próximo episódio.